Alô, guys e guys que acompanham aqui Completude Podcast, mais um episódio especialmente para você, para que nós possamos juntamente nessa bancada, que você já sabe que nós temos um convidado, mas você também é nosso convidado especial, para alcançarmos e buscarmos sempre mais completude. Completude é que a gente possa ter em todas as esferas, em todas as áreas da nossa vida, uma melhora, uma influência de Deus, aquilo que só a alegria dele pode trazer para nós, aquilo que só a satisfação em Cristo pode abrir de oportunidade na nossa vida, né, Moisés? Isso, já estamos aqui. Quero te dizer que estamos com um convidado internacional pela Internacional. primeira vez. Senta na nossa bancada Alguém que tem um green card. alguém que tem um green Ah, card. Daqui a pouco eu quero saber para que ele vai votar. Ê, sacanagem, tá brincando. Gente, eu tô muito feliz porque essa pessoa que tá sentada aqui, você já sabe, já conhece o nome dela, porque você clicou aí. É um amigo de anos e anos, datas ali atrás. Ele Começamos disse que é velho. juntos o ministério, anos e anos aí, 5, 6 anos atrás. Acho que sim. Acho que só nos Estados Unidos aí tá 10. Mas é um amigo de coração, a gente vai ter um bate-papo aqui muito legal. E a gente vai conhecer um pouquinho da história do Felipe Leitão. Meu amigo, seja bem-vindo. Essa casa é sua. E fique à vontade para falar aquilo que tem no seu coração aí. legal. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos atualizar os papos, na verdade, né? Vai ser uma conversa Porque boa. tem bastante tempo. Mas a gente se conhece, sei lá, 20 anos, talvez? Não, tu tá Não, querendo. Tu tá querendo. Não, mais de 20, Não, na o verdade. Moisés é mais de 20, Não, né? Mais de tu tá 20, querendo Moisés ser é. Moisés é legal, mais de Felipe. 20. Pelo menos aí uns. Eu tenho 30 anos. Tu Mentira. tem 30, tu tem 30 anos de desviado, Felipe, né? eu acho que pelo menos uns 25 anos aí. É, Porque acho que lá pros 14, 15 anos a gente já. eu lembro do Reta PIB. Faz muito tempo. Felipe Moisés ainda tinha cabelo, né? tinha cabelo enrolado. Enroladinho. Enroladinho. Tu lembra, Felipe? O quê? Eu usava aquele cabelo enroladinho assim, não, Ah, né? é mesmo. Toquei com o Felipe também. Acho que na época, bateria. Eu só tocava bateria e toco até hoje, só bateria. Rapaz, a primeira vez que eu conheci, acho que foi, não sei se foi quando eu fui a gente foi se apresentado, mas a primeira vez que eu me lembro de ti, tu foste tocar lá na Pedreira e, eu lembro que tu foste antes passar o som pro pessoal e o teu interesse era só olhar pra ver se o teclado lá, tu poderia usar o módulo que tu Tinha tinha. um módulo lá. Aí tu só chegaste lá, olhou assim, viu que tava funcionando, viu que tinha acho que era o midzinho, né? Sim. Viu que tinha o midzinho, pronto, não preciso de mais nada. Tá bom. Aí saiu. Aí daqui a meia hora volta com o módulozinho. Aí a gente escutando assim e pensando, por que os tecladistas daqui não tiram esse som? Ah, Que som é esse? Rapaz, é Aí, um aí o gênio. Rodrigo fala, não, o segredo todo é aquele negocinho. aquele negocinho ali, né? É um gênio aqui. Estamos com uma pessoa muito amada. Amigo, qual é a grande questão? Qual é a nossa primeira pergunta? Na verdade, é uma conversa. Quem é? As pessoas, muitos aqui não te conhecem. Quem é o Felipe Leitão? Essa é a pergunta mais difícil já É estilo pra, Ana Maria Braga, assim, é pra liberar quebrar o quebrar o gelo. gelo. Quebrar o gelo. Quem é Felipe Leitão? Sou de Belém. Olha aí. Nasci aqui em Belém. O que mais que eu posso falar? Sou cristão, casado com a Thaís, a gente tem 3 filhos. E sou músico. E sou professor também. Professor. E a gente tá há alguns anos já nos Estados Unidos. Que legal, que bacana. Não sei o que mais que eu posso falar de mim. Tu falou Quem é? tudo já. Sou bem resumido, né? Meu amigo, me diz uma coisa. A gente te conhece há algum tempo já. A gente sempre admirou pra caramba a teu talento, o dom que Deus te deu. Mas como foi, porque eu não sei se alguém da tua família, seu teu pai, tua mãe, não lembro aqui agora, se já tinha algum tipo de história com a música, mas como foi a tua história com a música? Começou. Na verdade, não, na minha família não tinha ninguém assim próximo Aham. com música, né? Quando eu tinha acho que uns 7, 8 anos, a minha mãe me levou
me matriculou, né, na escola de música. Naquela época acho que era Sam. Sam, Dança. é. Caramba. Aí eu comecei a fazer musicalização e tal, mas aí não rolou. Assim, não Tu tinha gostei. quantos anos ali? Pois era uns 7, 8 anos por aí. Sim. Aí o que acontece? Depois meu pai foi transferido pra Santarém. E aí foi todo mundo pra Santarém, né? Eu, um pai e uma mãe e a Priscila. E aí nesse tempo em Santarém que deu, assim, um clique em relação à música, porque a gente... Foram 2 anos, assim, realmente muito especiais, importantes, assim, pra minha vida, pra minha formação. Acho que não só na parte musical, mas, assim, eu lembro de Santarém com muito carinho mesmo. Foram 2 anos que a gente passou lá, mas, assim, muita coisa do que eu lembro, assim, antes de Santarém e depois de Santarém, sabe? Sim. Aham. E aí a gente estudou lá, a gente era da Igreja Batista lá, né? E a gente estudou no Colégio Batista. É, e foi muito bom esse tempo lá estudando no Colégio Batista e tal. E nessa época começou a ter aula de música no Colégio Batista com o Frank. Vocês conhecem Uhum. o Frank, ministro de música lá da. Sim, sim. Aí. Acho que nessa época. Eu acho que nessa época ele tinha voltado do seminário para ser ministro de música da PIB e ele começou a dar aula de música no Colégio Batista. Aí ele começou a ensinar, assim, realmente do zero, né? Os alunos tocar flauta, doce e Ó. tal. E aí, de uma maneira realmente única, como ele lida com crianças, ensina, assim, aí eu realmente comecei Se identificar. a identificar com música, né? Aí, aí eu tinha essa coisa da escola, né? Com banda e tal. E a gente tocava na banda, né? Porque a banda antes era, assim, só marcial, né? Mas aí ele inseriu a flauta doce, então começou a ter é, umas melodias conhecidas e tal, foi bem bacana, né? Eu tocava flauta, assim, direto, né? Acho que, não sei se meus pais... Ainda não teve contato com o teclado nessa época. Não, aí o teclado acho que foi logo no segundo ano, que a gente ficou lá em 94, 95, acho que foi em 90 foi quando a gente... Primeira viagem que a gente fez pros Estados Unidos, minha família, né? Meus pais, minha irmã, e aí a gente foi ali pra Flórida, né? Disney e tal. E, e aí eu comprei um teclado lá, assim, mais barato, né? Mesmo, e Aham. naquela época o dólar era 1 para 1, né? Aham. 90, Sim. 94 e tal. Tinha acabado de sair o real. É, aí eu comprei o teclado, assim, sem saber nada. A gente comprou e aí trouxe pro Brasil, né? Um tecladinho, um PSR, um Yamaha e tal. Uhum. Sim. Aí, aí quando a gente voltou, claro, pra Santarém, que a gente ainda morava lá. Aí o Frank começou a me dar aula particular, assim, de teclado. E eu acho que isso foi muito importante para minha formação, é, pela linguagem, assim, de música popular, de saber ler cifras e tal, pegar de ouvido, todas essas coisas, assim, né? Aham. Que ele, assim, me preparou muito bem. Foi, acho que talvez 1 ano de aula de teclado, né? Sim. Mais Aham. ou menos. É, então, para resumir, assim, foi ali o meu, é, digamos assim, o início da minha jornada Isso. com música, né? Sim. Aí de lá, quando a gente voltou para Belém, Isso tudo em Santarém isso foi ainda. tudo em Santarém, né? A gente passou 2 anos. Aí, em 96, a gente voltou para Belém. Aí toda aquela coisa de mudança também. Primeiro eu não queria ir para lá. Depois tu não Aí queria depois Aí não depois eu não quer voltar. queria vir pra voltar. voltar. Sempre é assim, né? É, né? Amigos, tal, parentes. Poxa, eu tenho amigos que eu fiz nessa época, eu tenho contato até hoje, sabe? Caramba. É, inclusive a gente se encontrou numa dessas. Faz muito tempo, na verdade, mas numa dessas viagens que eu fiz com o coro da igreja e tal, a Aham. gente se encontrou lá em Palmas e tal. Então ainda tenho contato com. E é legal assim, ver esse pessoal assim, crescer também, né? Sim. E o Frank, claro, ainda tenho contato com o Frank, enfim. Aí quando a gente voltou pra Belém, é, aí tá, como é que eu vou continuar estudando música e tal? Aí a gente queria, assim, eu acho que era, não sei se era eu, enfim, a ideia era que eu fosse pro conservatório, Carlos Carlos Gomes. Gomes, né? Aí não deu certo lá, não lembro. Que Porque eu não foi. tinha vaga, não sei, alguma coisa assim. Aí eu acabei parando na escola de música da UFPA, né? Entrei na escola de música e tal. Sim. Aí fiz
musicalização e depois comecei a ter aula de piano com a professora Lenora Brito. Aula de Sim. piano erudito, né? Mas assim, Aí tu já tinha quantos anos, mais ou eu menos? já tinha uns 13, eu acho. 13. Quando eu comecei a ter aula de piano mesmo foi quando eu tinha uns 13, porque eu fiz um ano de musicalização sem instrumento. Uhum. E aí pra mim foi bem fácil, né? Porque eu já tinha toda aquela base ali de Santarém, com Frank e tal. Aí eu fiz um ano ali de musicalização. Aí no segundo ano que entrava para instrumento, né? Aí foi, foi um tempo muito bom, né? Estudando piano ali, né? E eu sempre mantive essa coisa assim de querer parte de criação Sim. musical, né? Uhum. Como eu tava falando assim, essa minha formação assim mais, digamos assim, popular, né? Sim. Sempre continuou comigo. Então, sempre em paralelo, apesar de eu estar estudando piano clássico, né, Uhum. erudito e tal, lá na escola de música, eu sempre continuei, assim, meio que Sim. entendendo os acordes. Então, quando eu li a partitura, assim, eh, eu não enxergava só a nota, eu automaticamente já li, assim, um acorde ali, entendeu? Uhum. Já Aham. li, Sim. assim, Tu já ia pra área da harmonia, tá, automaticamente, já assim. entendi, assim, ó, isso aqui é Dó maior, Fá Aham. maior e tal, entendeu? Sim. Então, assim, isso, assim, acelerou bastante, né, a minha parte de estudo. Sim. Tanto que eu fiz, assim, 2 anos em um, e depois mais 2 anos em um. Sim. Tipo, 2 séries em um ano Uhum. lá na escola. A professora é, viu que dá pra fazer, então eu fiz. Aí foi isso, toda essa parte de piano erudito, né, técnica e tal. E, e que mais? Em paralelo a isso, E sempre já no Ministério de Louvor da igreja. não, pois é, aí demorou um pouco. Eu acho que eu comecei a tocar na igreja. é, Acho que foi na hora certa mesmo, assim. Sim. É, é, Quando eu tinha uns 15 anos. Que aí tava surgindo ali Tinha uma seminarista lá e ela tava montando um coral da terceira idade. Acho que Ah, tava meio que surgindo ali aquele coro da melhor idade e tal. E aí, aí, tipo, apareceu assim sim, essa chance. essa chance lá. Aí eu comecei a tocar pro coral, né? E tem um link com que eu posso falar daqui a pouco, com o que eu tô Sim. fazendo agora, lá nos Aham. Estados Unidos também. Fica assim, realmente muito feliz, né? Deus vai é, trazendo as coisas para nossa vida, né? E até as coisas que a gente não entende, ou que às vezes a gente pensa que é trivial, ou é Sim. rotina, né? E a gente vê, poxa, como é que as As peças peças vão se o encaixando. quebra-cabeça vai se encaixando, né? E, e aí eu tenho quando eu não cheguei onde eu tô agora, né? Sim. Mas eu tenho um comentário, assim, muito legal em relação à escura da Sim. terceira né? Aham. Aí aí do coro da terceira aí eu já comecei a tocar, né? Depois aí o Samuel Barros também me ajudou muito ali com um coro masculino, ele montou um coro masculino, né? E, poxa, era muito legal, assim, pro ensaio. Assim, E tu que tocava também? eu tocava no coro masculino, né? Ah, Aí o clima do ensaio era muito legal, assim, sim. o Samuel, tipo, me Aham. ensinava também, assim, Conheci Samuel? Pega a garrafa. Conheci. Samuel Samuel pai, né? Barros. Samuel Sim, o Barros pai, Samuel né? pai. Aí, então o que eu quero dizer assim, eu tive outras escolas ali em paralelo, Sim. né? Que, poxa, foram fundamentais para para minha formação, né? E aí, depois desses 2 coros, aí já estava começando a tocar no culto, né? Nessa época era quase que só piano. Aham. Assim, uma vez ou outra Uhum. tinha banda, alguma coisa assim na igreja, né? Sim. Na PIB. Aí eu tocava lá os hinos e tal. Aí quando eu tinha uns 15 Isso era a época já do pastor Elias Teodoro? Era o pastor Elias. Como o Uhum. pastor Elias estava desde 92, né? Aí na época da Valena também, ministro de música. Sim. Comecei nessa época da Valena. Aí, aí nessa aí, o, o, o Liberto me viu, né? É isso que eu ia te perguntar, né? Viu e recrutou.
Recrutou, né? Ah, vem tocar com a gente, não sei o quê. O Orlando, Hélio e tal. Toda essa galera que, enfim, tem amizade até hoje Libertos também. era a época do auge do Libertos, eu acho, né? Assim, Não, porque Tipo, tinha o Robenari, né? Não, aí o que acontece? O Robenai, nessa época, ele foi pra Curitiba pra fazer graduação, né? Tava sem... Graduação em música, né? Ele foi... Na época que foi o Samuelzinho, a Sim, Thalita, o sim. Robenari foi também. E aí eles estavam sem tecladista, ou tinha passado outros tecladistas também, né? Assim, a história do Liberto passou tanta gente, né? Sim, até eu toquei no Pois Liberto. é, então, não sei nem de cabeça. Bem, mas assim, aí eu já tinha uns 16 e tal, aí comecei a tocar no Libertos e também foi... Aliás, antes de começar a tocar no Libertos, quem também me deu, assim, grandes aulas na prática, né? Sem ser uma aula formal, assim, Uhum. foi o Arlindo. Que aí quando ele... Sim, acho que foi cara. na época... Acho que foi 2000, acho, quando ele Lançou aquele disco lançou dele. aquele primeiro CD, Voz de Cara, Profetas. aquele disco ali era animal. Muito bom, né? Muito bom. Tanto- Até hoje eu escuto assim, poxa. Aí ele montou lá a banda pra fazer o lançamento, né? Não Sim, foi, não sim. foi a mesma. Que ele fez um musical ao vivo na PIB, Sim, né? eu lembro. E aí eu me botou no fogo ali pra tocar teclado. E aí ele escreveu as coisas assim, difícil Ah, é mesmo. coisa de doido. Coisa. E harmonia também, assim, toda. é, Que chegaste a conhecer esse Arlindo? não, só de nome. Eu não Nunca morava chegou aqui a nessa. escutar o CD dele? Não, já Doze ouvi, mas homens, 12 sinas, 12 é. revelações divinas. Era já coisa. cheguei a ouvir, mas não conhecia a Aí pessoa. depois dessa cantada, foi uma cantata mesmo com, acho que solistas, assim, a cantata dos profetas menores, né? Sim. Aí tinha alguns solistas da igreja, alguns coros da igreja, né? E a gente era a banda, tipo assim, a O banda... Hélio, né? Era eu, o Hélio, foi eu, o Hélio, o Arlindo na Na guitarra, guitarra. Acho que é o Marcos Braga ou o Jander, não lembro. eu não lembro quem era o baixo. Mas Eu sei que o sei negócio que era, era coisa de doido. era trabalhoso, porque assim, eu tinha leitura de partitura, né? Por causa da minha formação ali de piano e tal. Mas com ele veio umas coisas assim de harmonia muito torta e muito assim, eu tive que... Também foi um E ele super... era novíssimo também. Se ele era um pouquinho mais velho que tu, era muito. Eu acho que... Ele tinha lá. Acho que eu tinha... Isso foi um pouquinho antes do Liberto, então eu devia ter uns 15, 16, ele devia ter uns 20, 21, por aí. Sim, sim. É. Ele compôs, né, as músicas. E aí depois dessa cantata lá na PIB, né, que ele estruturou assim todinha, ele... Aí ele foi pra... Acho que foi São Paulo, não sei. Ele foi morar pra lá. Não, ele foi gravar. Aí ele gravou o CD. Sim, sim. Ah, é verdade, verdade. Eu não sei, eu acho que foi São Paulo. É. Aí ele gravou e tal. Gravou com uma galera lá, né? É. Mas assim, vira e mexe, ele tava envolvido em alguma coisa na música, né? E ele, alguma coisa ou outra, ele me chamava, né? Corajoso, assim, de me chamar nessa época. E aí, assim, eu aprendi muito. Aí logo depois também foi o Liberto, né? Que também foi outra jornada, assim, de aprendizado ali na época dos anos 2000, no início dos anos 2000. E aí no Libertos que eu comecei também a pensar mais de maneira criativa, assim, digamos assim, né? Talvez pensar alguma coisa em relação a arranjos. Sim, sim. Era nessa época aí que eu lembro que tu rearranjava as músicas, assim, Isso. né? Eu lembro que a gente tocava, tipo, lá na Pedreira, tinha... Qual é que a gente tocava muito? Santo, santo, Não, santo. não, Te Busco. Te Eu te Busco e busco. tal. 4 notas, né? Ah, sim. Aí alguém trouxe, olha, o Felipe fez um arranjo aqui, não sei o que tal, que eu olhei aqui o 250 negócio notas. com uns Igual 15 acordes. como é o nome daquele do que toca violão? Coloca João Alexandre? É João João Alexandre. Alexandre. Não chega a ser isso, não. 1000 notas vai Aí eu falei, cara, façam aí que eu só vou fazer de vez em quando um acorde aqui. Rapaz, eu nem lembro desse arranjo. Mas enfim, eu comecei a Eu criar só umas lembro que coisas. era em Fá. Só lembro disso. Só acho que é. E hoje voltamos a 4 acordes, né? Olha aí, tá vendo? Olha aí, depois a gente vai Worship. falar sobre isso. Depois eu Ó, quero. Tá vendo só? A gente Olha, precisa polêmica, entrar polêmica. em Polêmica. tema polêmico aqui. Polêmicas aí. Vamos tentar entrar. Não, mas eu não toco, eu não toco. Sim,
Sim, aí o Arlindo. Eu queria te perguntar também em relação a isso, depois tu dar continuidade, se nesse teu. Tu chegaste a falar aí de algumas pessoas que foram muito importantes na influência, né, musical, Uhum. mas teve alguém que te inspirou, que tu ficou ali. Porque eu sei que o Robenari foi um cara que inspirou muita gente, a Sim. galera ficava muito. Caraca, esse cara é um gênio e tal, não sei o que, fazia muita coisa legal. Mas teve alguém ou de fato foram pessoas ao longo do caminho que foram te colocando ali no processo? Eu acho que, é, na verdade, vamos lá, antes de Santarém, Aham, eu já olhava o Libertas, assim, né? Eu acho que o Libertas tocava no pré-culto, né? Tinha um sim, negócio ali, um momento de louvor antes do culto, à noite e sim, eu tal. lembro. Aí, eu tocava no culto já também. Pô, eu era muito fã do Hélio. Eu olhava assim, tocando bateria e tal, e eu queria tocar bateria. Ah, era? Era. Olha só. Muita criança quer tocar bateria, né? O É, cara olha assim. é, Eu talvez, também, o primeiro instrumento que eu quis tocar foi bateria. acho que eu tinha Eu falo ali. porque o Hélio me inspirou muito, né? Não, pois é, O Hélio me inspirou muito. e a mim Vou, também, vou eu mandar achava pra muito ele essa faixa legal. do Corte Sem Hélio, você me inspirou muito. E- Então, assim, poxa, eu era doido, assim, né, com Libertas e tal, e eu era muito ligado na bateria mesmo. Aí, também o Arlindo, né, ele tocava na igreja, também muito ligado nisso. E aí, quando eu comecei realmente a estudar piano, isso já na volta de Santarém, né, aí o Robenari, com certeza. Eu ficava assim, poxa, quero, quero chegar, quero Sim, chegar lá, Chegar aí, né? entendeu? E eu acho que isso é muito importante pro músico, qualquer área dentro da música, né? Sempre ter uma, uma referência, assim, né? De querer chegar até um outro, é, aquela próxima fase, ou aquele sim, novo sim, degrau, sabe? sim. Porque se você para digamos assim, de querer evoluir, né? Perfeito. É, estagna, né? Fica assim, Sim. não, já cheguei aqui, tá Uhum. bom e tal. E eu lembro que eu assim, realmente, é, admirava muito, assim, né? O Robenard tocando e nos arranjos que ele criava e tal. Nunca fui muito, assim, pra essa... Nunca me atraiu muito essa coisa do jazz, sabe? Uhum. Outra polêmica. Não, mas assim, tudo que ele fazia assim na igreja, tava tocando com coro jovem e tal. E depois eu Sim, fui tocar pro coro jovem também, o canto companhia, né, com a Deolinda e sim, tal. Também perfeito. foi outra escola e tal. Mas sempre, eu acho que era isso, a coisa da referência, né? Poxa, eu quero chegar assim. E depois a gente vai entendendo também que cada um tem Uma seu, linha, né? o seu caminho, né, a sua Aham. linha, né? Mas é muito importante isso assim, antes de. é, por isso que as pessoas às vezes me perguntam assim, aula particular, a pessoa consegue, sei lá, é, Evolui. crescer com aula particular. Eu acho que no início, assim, a aula particular ajuda, assim, para a pessoa ter um contato ali inicial. Mas o ambiente, assim, numa escola de música, né, que tu vai É mesmo, ter, é, Felipe? eu acho muito importante. É interessante. Eu acho importante isso, um ambiente, assim, numa escola que você vê pessoas que estão, digamos assim, séries Sim, mais avançadas, pô, aquele cara tá Uhum. tocando assim. Uma pessoa que tá convivendo comigo, entendi. não é um, vamos voltar só no contexto de piano, né? Sim. Ó, não é o pianista famoso lá, sei lá da onde, ou que até morreu, consagrado e Aham. tal. Não, que aquele menino ali tá algumas séries mais adiantado do que eu, tá tocando aquilo. Pô, eu quero tocar aquilo ali também. Sim, Então eu perfeito. acho, eu acho que essa coisa do ambiente também não é aquela coisa de competição, mas é uma coisa assim de É referência de saudável, referência, sabe? perfeito, sim. Eu acho que isso O ambiente ajuda muito. é muito importante também, né, para o crescimento, né? Sim, Então, é, eu acho que, assim, posso falar, realmente, eu tive vários professores sem serem oficialmente professores, sim. como eu já citei vários aqui, e também referências assim, poxa, eu quero chegar a tocar mais ou menos daquele jeito, eu quero criar um arranjo torto ou interessante como o Aham. Arlindo fazia, por exemplo, Sim, entendeu? Mas sim. como era o teu caminho de evolução? Tu continuava estudando por conta própria ou tu tinha alguma. Tu te envolvia em algum método, alguma coisa assim? Comunidade, ambiente.
não tinha nem YouTube, né? Não, Exatamente. Pois é, né? eu nem Tinha, sei quando é que tinha, nasceu o YouTube, tá? tinha material, né? Tinha alguns Tinha os materiais vídeos e físicos. tal, é. Tinha algumas coisas de videoaula, né? De É. alguns livros que também era importado, aí... Uhum. Mas não, eu acho que... assim, eu me dediquei muito na parte erudita, porque eu nunca quis ser, assim, um concertista, né? Não sei se a minha professora tinha essa expectativa, mas eu meio que sempre deixei claro pra ela, assim, eu não quero Uhum. ser um performance, ser de piano e tal. Eu sempre pensava assim, eu tô aprendendo aqui esse negócio novo aqui no piano, esse arpejo aqui, como é que eu posso aplicar ele aqui num prelúdio que eu vou fazer domingo? Uhum. Entendeu? Então eu sempre Sei. meio que misturava isso, assim, Sim. e essa mistura que eu acho, assim, que fez eu desenvolver muito a coisa da criação, de arranjo, assim, é, até hoje, assim, eu gosto muito de fazer arranjo, sabe? Eu faço muito arranjo Sim. até hoje, assim, porque é quase que uma outra caixinha que se abre, diferente da composição. Apesar das duas estarem envolvidas com criação musical, né? Mas, assim, pegar uma melodia que já existe, de outra pessoa, reharmonizar ou produzir e tal, eu Tu gosta muito. gosto muito de fazer isso. Também, né? Mas, então, eu acho que nessa época teve essas referências, né, e tal, e o que mais que teve logo depois disso aí? Eu sei Eu que... perdi o fio da meada ali. Não, mas eu sei assim, eu sempre acompanhei, eu lembro que tu tocava, e uma das coisas que chamavam muito a nossa atenção quando tocava era a tua criatividade, né? De fazer arranjo, de mudar a estrutura da música e tudo mais, e trazer algo novo, diferente. É, e é uma coisa que o músico precisa muito. E aí, quando a gente fala, é óbvio, a gente está falando dentro de um contexto ministerial, dentro do contexto da igreja, e é uma coisa que eu até quero que tu possa falar em relação a isso, que não é porque você está na igreja que você vai tocar de qualquer jeito, que você não vai se esforçar, não vai se dedicar, não vai estudar, que isso é uma coisa que acontece muito, né? Deus olha o coração e tá tudo certo. Polêmica, né? Bora pra polêmica. Então, assim, primeiro, como é que tu pensas essa relação da criatividade? Eu vi que tu falaste um monte de coisa assim que eu penso que te ajudou muito, né? Eu toquei aqui, depois fui pra cá, aprendi isso aqui, depois aprendi isso, depois juntei isso aqui, assim. Então, em relação à criatividade e em relação a isso também, da performance do músico, a importância de um músico estar estudando e tudo mais. Tá. Só para responder aqui, eu lembrei aqui um detalhezinho em relação a métodos, né? Eu não tinha. É, na verdade, fora o que eu estudava na escola de música, né? De piano erudito e tal, o método foram todas essas outras coisas que aconteceram comigo Sim, em tu termos foi. de igreja, né? Aham, show. Não tinha, assim, nenhum método. Até, eu posso citar também, eu acho que no meu período ali de adolescência e tal, teve também. é, Aí teve logo depois também o Vaso de Barro, né? Que também. Uhum, Isso sim. aí também me ajudou muito. Aham, E aí, esse pessoal que já era perfeito. mais velho, o Marcos Braga, também, Jonathan. o Jonas, aí ele me Aham, apresentava algumas coisas Thalita. diferentes, assim, né? Em termos de música, né? Sim, Algumas bandas não cristãs também, pra gente pegar sim, algumas sim, influências e sim. tal. Então, eu acho que foi muito nessa coisa assim mais prática e informal. Mas assim, eu acho que tudo começou quando eu tive essa abordagem mais popular, Uhum. né? Mais popular, sem partitura, quer dizer, com partitura, mas usando cifras Sim. no teclado Sim. lá em Santarém, né? Aham. Por isso que hoje o meu filho mais velho tá tendo aula de piano. Contigo. Não, comigo não dá certo, né? Impossível. Ele tem um Olha aí, professor. até uma fala isso. Não tem como. Até, porque ela diz, não, e o Israel, tá? Porque a menor lá de casa Ah, começou a fazer violino. ah, Daí eu não tenho como contribuir em nada nesse aspecto aí, né? sim. Então tem algum lugar onde ela vai.
Mas o mais velho, ele se interessa em violão, em teclado. Aí eu digo pra Thelma, não, deixa que Aí ela, não, isso não vai dar certo. Que coisa, né? Que coisa. Olha, não, não dá. Uma coisa ou outra Outro é pai, outro é eu professor. Né? tento dar um pitaco, assim, sabe? Mas ele é difícil, eu entendo. Enfim, isso me, me lembra um pouco. Minha mãe sempre foi professora de inglês também, né? E inglês pra mim sempre foi algo assim complicado. Foi meu filho. Foi. Não gostava e estudei aqui, né? Fiz alguns cursos de inglês, acho que o último que eu fiz foi o CCBio. Mas eu acho que tem um pouco disso também, né? Minha mãe foi professora há muito tempo no NPI, né? Escola de Aplicação da UFPA. Mas é isso, eu acho que é a mesma coisa com o Isaac, né? Alguma coisa eu vejo assim que ele pode melhorar ou fazer diferente, algum detalhe ou outro, principalmente parte de dinâmica e tal. Mas o que eu falo não, Não tem muita. nesse aspecto ainda não. Agora, uma coisa Tá quantos legal. anos, Isaac? Tá com 9. Aham. Agora, uma coisa legal que eu acho que ajudou muito também no crescimento dele, assim, na parte de música, é que ele sabe que eu faço, né? Mexo com arranjo, com trilha e tal. Aí ele falou, pai, eu quero tocar. Porque ele tava tocando as coisas mais básicas, assim, poucas notas. Começou assim, realmente do zero, Mozart, né? Beethoven. Não chega aí, não. Mas, sabe aqueles livros assim que é Sim, dó, sim, ré, mi, fá, sim. sol, O começo, né? aquela coisa assim, né? Aí eu entendo assim, tem uma hora que não engaja, né? Vamos usar um termo aí de marketing. Fica chato, fica chato. É É, né? maçante, né? É. Enquanto a pessoa não tem assim aquela consciência, poxa, vou fazer isso aqui. Não, mas E isso é real. isso Porque eu tu não te diverte ali. Tu não tá achando é, legal aquilo. Tu não tá é, fazendo nada. Tu tá, tipo, treinando e não joga, né? Aham. e aí que era a minha jogada quando eu estudava piano erudito, né? Também tinha muita coisa assim, chata. Só que bem mais, assim, difícil, avançada e tal. Uhum. Então, mas isso aqui eu vou pegar assim pra aplicar e tal. E eu sempre fiz esse link, Sim. né, que eu Que tava aí te falando agora. motivava mais a treinar. Exatamente. Mas voltando o Isaac, aí ele me pediu, pai, eu queria tocar a música dos Vingadores. Aí eu fui lá escrevi um arranjo bem simplificado, né? Uma nota na mão direita, assim, sem acorde, né? Nota na mão esquerda. E aí ele pegou. Sabe como dá aquela fominha, né? Aí ele pegou e toca lá o tema dos Caramba. Vingadores. Aí eu escrevi, ele pediu também Ah, mas então ele tem um talento aí, né? Tem, Evidente, né? tem sim. Aí ele me pediu também, acho que o hino dos Estados Unidos. Aí eu escrevi simplificado assim também, Uhum. né? É, mão esquerda, mão direita. Aí ele foi lá. Aí, quando ele tem interesse, né? Vai lá na fominha e tal e fica até, Entendi. até... Consegui. Aí eu acabei fazendo essas, digamos assim, esses arranjos, essas coisas assim que motivou ele também. Mas eu não sei como é que eu entrei na história do Isaac. Não, não, a minha pergunta, tu entrou, acho que Volta, era... volta. Ah, é Tô verdade. secando minha A garganta. questão da criatividade, e dessa situação do músico se habituar a estudar, buscar crescer, buscar se desenvolver, porque a gente vê que às vezes dentro do Ministério de Louvor, Ah, tá. a pessoa talvez não olhe para isso como algo muito importante, né? Aí acaba que você poderia fazer algo com mais qualidade e não faz. Eu acho que o desafio, assim, de música dentro da igreja é a questão de serem músicos voluntários, né? Sim. E, e também é sempre achar esse equilíbrio, não só em termos de... é, eu acho que passa pelo repertório também, né? Porque não adianta eu colocar só... Se eu fosse escolher repertório de, Sim. de culto, Aham. de coisa assim, né, e tal, não adianta eu colocar só música é, que eu gosto ou que tem um estilo que demanda mais técnica, se a equipe não consegue, ou se a igreja nem consegue acompanhar também, Sim, né? Então, perfeito. assim, eu acho que música na igreja
pelo menos minha visão nisso aí Sim, sim. é muito nessa questão de equilíbrio, né? Você tá. A música, de novo, minha visão, né? E baseado também em tudo que eu já vivi, né? Com todas essas pessoas, assim, em termos de Sim, ministros em sim, igreja sim. e tal. Eu acho que a função da música ali é edificar a igreja e também tem essa coisa da edificação e do evangelismo, né? Sim, perfeito. Então, e aí isso relaciona com um pouco do que eu acredito em termos de arranjo e trilha sonora, porque a música ela tem que ser feita para comunicar uma mensagem. Sim, perfeito. Então a música é geralmente cantada, né? E então não adianta eu querer forçar a barra de fazer um hino tal com um arranjo Muito difícil e tal. muito difícil ou num estilo que talvez não seja adequado para aquele público, Sim, sabe? sim. Que aí eu acho que vai mais chamar atenção para aquele estilo diferente, para aquele arranjo diferente, do que necessariamente Perfeito. para o conteúdo, né? Sim, Porque a música é aquele momento não só nosso, né, de adoração, né, que a gente usa a música como através da música, né, é uma das possibilidades, né, uma das recursos para de louvor e adoração é a música, né, não é o sim. único. Então a congregação tem que ser capaz de cantar e é isso que também eu acho que tá que Essa dificuldade. tem, tem tido essa dificuldade de alguma forma, né? Mas também a música, por outro lado, né, eu acho que funciona como essa coisa de levar a mensagem, né? Perfeito. Então, eu acho que no fundo, da forma como eu enxergo a música, não só nessa parte de adoração, mas também na parte de comunicação, né? Sim, com Então, certeza. quando eu Tem umas músicas aí que tu canta que não consegue nem entender o que tá cantando, que é uma profundidade teológica e uma associação, uma relação de uma coisa que, se o cara é novo, ou tá indo pela primeira vez, ele não consegue entender o que ele tá cantando ali, não consegue entender. A é, melodia é bonita, mas a mensagem não é passada. sim. Ou então, falando de forma mais técnica, assim, sei lá, o tom é agudíssimo. Sim, Aí perfeito. só o cantor lá, ou a Aham, cantora, consegue aham. cantar e, e sei lá, a igreja não consegue. Então Sim, eu acho que não é perfeito. por aí. Eu acho que tudo se passa, de novo, por essa questão do equilíbrio e entender quem é a igreja, né? As pessoas que estão ali. Digamos, é uma igreja mais jovem, é uma igreja mais. Pessoas mais velhas. Entendi. Tem tudo Ver isso, ali o né? contexto, O né? Sim. contexto, uma caneca. É, Eu não achei as outras, só achei uma. esse rapaz. Só trouxe a dele. Qual é o contexto e também quem são os músicos. Não adianta eu querer Perfeito. Querer puxar. puxar um Eu negócio lembro de uma. totalmente. Cara, eu lembro de uma coisa que tu tá falando aí. Eu lembro que a gente fez uma cantata. Não sei se tu chegou lá na Pedreira. E, e a primeira vez, essas foram duas cantatas. Acho que o Rafa lembra, cantata de Natal. Aí a gente chamou algumas pessoas de fora e uma delas foi o Robenari. Hum, Aí o Robenari tocou teclado junto com o Guigo, meu sim. irmão. Só que, meu irmão, o Romenari, ele teve que diminuir assim o nível dele para fazer com que a gente conseguisse tocar algo legal e ao mesmo tempo que fosse de excelência, né? Então, isso que tá falando é muito real e a gente viveu isso porque ele sabia, pô, se eu crescer muito o nível aqui, os músicos não vão acompanhar. Uhum, Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer algo bonito, mas com um nível de dificuldade baixo sim. e que eles consigam desenvolver ali, cada um no seu instrumento, e as coisas avancem, né? E consiga fazer um negócio legal. Olha, mas eu tô pegando o trem andando aqui da conversa, mas só fazendo um adendo. O músico que pensa assim, ele pensa no resultado, né? Ele tá pensando na música. Ele, Como um ele todo. não tá pensando na execução Sim, dele, ele tá pensando perfeito. no que as pessoas estão ouvindo, no que tá sendo
executado como um todo, né? Sim, perfeito. Que é isso que o Felipe tá falando, né? É no conjunto, não só pensar no meu conjunto ali de músicos, né? O que que é possível, mas também pensar no conjunto geral como a igreja, né? Sim. Então, eu acho que meio que, não sei se eu te respondi, mas eu acho que é Não, muito sim. essa coisa do equilíbrio, né? Em termos de produção, de arranjo, né? É, pensar no conjunto, porque não adianta só eu fazer um negócio difícil aqui, e só eu vou fazer aquilo e o resto vai soar tudo desencontrado, né? Sim. Então eu acho que dá para fazer sempre é, o simples bem feito, né? Mas, por outro lado, também já pegando teu gancho aí, acho que os músicos também tem que sempre estar querendo crescer, né? Perfeito. Querendo, se vai usar a, 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 a música como arte para comunicar a mensagem e adorar a Deus, eu acho que tem que ter um mínimo ali eh, de saber o que tá fazendo, né? Sim, sim, não. Né? Porque Aham, de senão buscar crescer. atrapalha, né? Porque tem aquela música tal, e aí sei lá, o baterista só sabe tocar aquele estilo bem Tá, retão, né? Aí bota lá um compasso diferente, um corte, alguma coisa, um aham. corte, alguma coisa. Aí o baterista não faz, aí na verdade chama a atenção Uhum. Sim. pro negócio estar estranho. E a Aham. gente não quer que chame atenção. O negócio tem que ser bem Fluido, né? Harmônico. harmônico, Perfeito. né? Bem. E que é, atrapalha também, inclusive, as pessoas que estão ali no processo de louvor e Sim, eu adoração. acho que A essa pessoa desconcentra. exatamente. Quando vê, puxa, aquele baixo tá desafinado, Uhum. né? Tu escuta assim, Sim. ou então a Alguma pessoa nem coisa sabe tá o que que legal. é, Ela mas só sabe pensa, tem alguma tem coisa alguma coisa estranha. Tem estranha, alguma coisa né? estranha. Fica aquela Então, coisa. assim, eu acho que tem um mínimo aí de zelo, né? Sim. Mas tudo é questão do equilíbrio, né? A gente não adianta também é, chegar num contexto assim, vamos fazer um processo de seleção aqui e tal, aí não vai ter quem toque também, né? Não Sim. pode também ser nem 8 nem 80, né? Achar esse equilíbrio e com muito amor e tal, e criar acho que criar esse contexto, né? Sim. E, Felipe, é, eu queria saber um pouquinho mais da tua história. Tu chegou a ser professor da UFPA? Não, Foi. né? Tá. Porque tu é professor até hoje, né? Uhum. Só que aí, em algum momento, tu sai pra ir pros Estados Unidos. Como foi isso? Como foi? Foi uma coisa planejada, organizada? Surgiu um convite? Como foi pra tu ir pros Estados Unidos? Vamos lá. Então, depois dessa minha fase ali eu tava na adolescência, né? Libertos, aí teve o Vasos. Uhum. Aí olha só, na época do Vasos também, eu escrevi os arranjos, né? O projeto era gravar o CD. Aí eu já escrevi alguma coisa assim, né? Eu escrevi no Encore e tal. Aí no estúdio eu tive o primeiro contato com um programa de gravação. Foi a primeira vez, foi? Foi. Aí eu comecei olha, legal isso aqui. Aí eu comecei a, a partir daí, né, a entender como funciona, né? Eu já era muito ligado com o computador também. E aí eu comecei a gravar umas coisinhas assim, produzir em casa. E nessa época, que eu acho que eu comprei o módulo, né, que tu tava falando Sim, agora e aham, o tal. Rafa, aham. Que eu não podia comprar o teclado, mas eu comprei um módulo que fez Aham. alguns sons e tal. Aí, aí eu gravava direto no computador o som do módulo, do teclado e tal, direto no computador. Não era MIDI, não tinha instrumento virtual, nada disso, Aham. não. Então eu comecei assim a criar mais nesse sentido, porque o resultado, né, era mais próximo assim de algo é, real, né, do que usar assim os instrumentos MIDI ruim do Encore, por exemplo, que é aquele programa Uhum. de notação. Não sei se vocês Sim. Aham. já ouviram falar. Aí eu comecei a produzir e tal. Então eu sempre continuei fazendo isso, né, e tal. Aí eu fiz a graduação na época também, quando eu fui para fazer graduação em música aqui, tinha
Já vou chegar lá Aham. na mudança. Tranquilo. Tinha bacharelado, né? Que era a parte de performance lá de instrumentos de piano, orquestra, né? E tinha licenciatura. Isso na UEPA. E na Federal tinha licenciatura também em educação artística e tal. Aí já falei, né? Eu nunca quis ir pra essa área de performance, ficar estudando 8 horas por dia piano e tal. Minha coisa era sempre mais a criação e tal. E aí eu optei por fazer licenciatura, né? E eu fiz licenciatura na UEPA e nessa época também eu comecei a fazer publicidade na Federal e tal. Sim. Aí eu terminei, me formei e tal, licenciatura. Em publicidade? Publicidade eu não terminei. Publicidade faltou TCC. Poxa, se eu soubesse. É. Aí, realmente, eu fiz quase tudo, só faltou TCC na Federal. Devem ter me jubilado já, né? Com certeza. Se fizer mais de 10 anos. Não, já faz, sim. Aí eu me formei também em piano, né? No técnico e tal. Aí, aí eu comecei a dar aula na UFPA, né? Primeiro como professor substituto, depois como professor, eu fiz concurso, passei para professor efetivo. Foi uma experiência muito boa, né? Assim, os colegas muito legais, assim, os alunos também. Até hoje eu tenho contato com Concurso alguns para alunos federal ou para UEPA? Desculpa. para federal. Federal. Na UEPA eu dei 1 ano de aula como substituto lá também. Sim. Nessa época eu era substituto na federal também. Uhum. Aí eu dava aula de prática de conjunto, de teclado, de... Aí na federal comecei a dar aula dessa parte de gravação, estúdio também. Sim. Então, de novo, é legal ver como essas coisas vão, de novo, do quebra-cabeça, né? Vai Aham. aparecendo assim, né? Sim. Deus vai encaminhando e tal, Que bacana, né? e aí eu comecei a dar aula disso, né? Aí eu passei acho que uns 5, 6 anos como professor na Federal, contando o substituto efetivo. Aí, nesse período também, aí eu casei, né, com a Thaís, Sim. e, e a gente já casou meio que pensando, assim, que eu queria estudar mais fora, entendeu? É, ou no Brasil ou fora, fora de Belém, né? Ou fora do Brasil mesmo, porque eu sempre gostava dessa coisa de criação e de trilha, né? Eu já fazia alguma coisa ou outra, já comecei a Uhum. mexer com um pequeno grupo de músicos de orquestra também na PIB. Aí eu Show. escrevia para eles também e Aham. tal. Isso tudo foi, assim, me moldando, né? Então eu sempre gostei muito dessa coisa que tem a ver com trilha, que é comunicar Aham. um sentimento, mesmo sem Perfeito. letra, né? Sim. Muito, Comunicar e muito legal tal. isso aí, né, É, cara? Trilha, assim. não, gosto pra caramba. Aí, aí a gente já casou meio que pensando nessa possibilidade, né? De ir pra fora. Pra eu estudar, né? E aí eu fui aprovado fui chamado pra fazer o mestrado lá nessa universidade na Califórnia. Aí, em agosto de 2013, a gente se mudou para os Estados Unidos. Caramba, foi muito rápido, né? Foi, a gente casou em 2011, Depois de 2 anos, mais ou 1 ano menos. e meio mais ou menos. 1 ano e meio, muito rápido, cara. Aí a gente se mudou pra... Ficou procurando mestrado, foi? Fiquei procurando mestrado e... Porque eu queria realmente, assim... Eu queria aprender mesmo, sabe? Aquela coisa mão na massa, Uhum. prático. Sim. Eu não... Nunca foi minha... Eu nunca, assim, foquei assim, eu quero ter o título. O que eu queria era Saber fazer. saber fazer, entendeu? Aham. Aprender Perfeito. e tal. E o que fazia sentido naquele momento era o mestrado, porque eu já tinha graduação, né? Eu não fiz uma graduação na área de criação, eu fiz em licenciatura, que agora já tem aqui em composição, né? Ah, é? Já tem na UEPA. Sim. Mas assim, de talvez 5 anos pra cá, ou um pouquinho mais no máximo. Aí, vou pro mestrado, que é o que faz sentido pós-graduação, né? E aí foi a nossa mudança pro... Mestrado em Foi em trilha sonora. E, trilha sonora. e hoje tu segue nessa linha aí.
Sigo. faz produção musical, mas bastante dessa área de trilha Sim, sonora e sim, tal. sim, sim. Isso é muito legal, né? Eu fico pensando assim, porque às vezes a gente não se dá conta, né? Tipo, tu assiste um filme e a gente não é uma coisa que às vezes a gente ativamente presta atenção. Uhum. Só que se tu tira, por exemplo, aí tu percebe que aquilo fica Tá seco, né? vazio, Fica um buraco. é. Como é importante, cara. Acho muito, É. muito legal a trilha sonora aí. E em relação à questão do mestrado, essa mudança para lá, eu sei que a gente vai conversar em outro episódio com a Thaís um pouquinho sobre essa questão da mudança. A Thaís vai trazer outra perspectiva. Quero muito conversar com ela sobre isso. E aí, chega nos Estados Unidos e a tua vida muda totalmente, né, cara? É, Como é que foi isso aí, essa adaptação? Busca de igreja, se inserir em algum não, aí ministério? de novo Deus encaminhou, assim, realmente, ó, assim, aquelas Jesuscidências, Aham. sabe? Pô, O, o Eudes, pastor Eudes, sim, que era ministro aqui de música da sim, PIB, né? sim. Eu lembro que veio junto com. Algum pastor trouxe ele? Foi o pastor Vitor Hugo que trouxe ele e Vitor tal. Hugo, isso. E o pastor Eudes, ele morou na Califórnia há muitos anos. Ele foi ministro lá, numa igreja de brasileiros e tal. E nessa época, que ele foi pra lá, né? Os filhos dele foram também, né? É, aí o que acontece? Quando as coisas se encaminharam pra gente ir pra São Francisco, né? Na Califórnia. E aí ele tinha esses contatos lá. Em termos de. Então a gente foi super bem, assim, acolhido, Caramba. recebido. Tudo brasileiro ali te recebendo. É, tem muito brasileiro na Califórnia, assim, no geral, né? Mas, assim, Uhum. especificamente, né, quando a gente chegou, isso foi muito importante pra gente, ser abraçado pela família do pastor Eudes, né? Os filhos dele que Ah, estavam lá, sim, né? sim. Uhum. Tinham família, tem família lá e estão lá até hoje. Então, assim, é, a gente tem, assim, um carinho e uma amizade muito grande por todos eles até hoje, né? Muita gente dessa igreja. Que vocês É, estão. que a gente, não, que a gente tá não, que a gente morou na Porque Califórnia. Perdão, você Quando, perdão da estão morando em Califórnia. outro estado agora, né? Perdão, a é gente verdade. passeou bastante, bastante não, mas a gente morou em 3 Aham, estados nos aham. Estados Unidos. Qual foi? Califórnia, aí depois o Alabama e agora a gente tá na E Virgínia. qual que tu gostou mais? Eu gostei muito da Califórnia, porque era muito assim. É, é muito bonito. Califórnia é muito bonito ali, a parte da Litorânea ali, né? Eu tenho costa. um amigo que é de lá É, e ele diz assim: se você for para Califórnia, você não precisa mais ir para outro lugar nos Estados Unidos, porque lá você encontra um pouco de tudo. é, Ele diz assim. é bem assim. É tipo, sei lá, uma outra referência, Nova York, assim, é uma cidade mundial, né? Não é um negócio assim bem, bem, bem global, né? Assim, foi muito bacana o tempo que a gente morou lá. 2 anos? Foram 3 anos. O mestrado durou 3 anos. O mestrado durou 3 anos. É, assim, Mas e aí, tu foi para os Estados Unidos, já sabia bem inglês, já dominava o inglês? Como foi para tu ir para o mestrado? É, a dificuldade da língua, de entendimento, porque o mestrado, eu sei que mestrado não é algo fácil, né? uhum. Você tem que pesquisar, você tem que escrever, você tem que ir para os módulos, para as disciplinas e tal. Aí que tá, é diferente. Ah, é? É. Como é que é? Mas, ó, só pra terminar o Tá, raciocínio ali, beleza. eu gosto muito da Virgínia. Aliás, É. eu acho que Dos três dos ali, três ali era onde tu pra onde a gostou gente. mais? É aonde. Virgínia é no sul? Virgínia Norte ou sul? é bem no meio, É na lá no verdade. meião, assim. É no meio. Tá perto ali do Alabama Perto de mesmo? Washington, DC. Ah, sim. Washington que é perto de Nova York, então é costa leste. Aham. Então é assim, é como se fosse Flórida, aí sobe, tem uma ponta ali de Geórgia, eu acho. Depois Carolina do Sul, Carolina do Norte e Virgínia. Tá. Então assim, Então tu não tá num nenhum extremo, assim, né? não, não. E eu gosto muito. Eu acho que dos três é o lugar que eu mais gosto É. de morar. Assim, Califórnia tem toda aquela coisa ali, né, das belezas. Era muito bacana fazer turismo, né? Quando o pessoal Sim. ia passear lá, família e tal. Poxa, tinha pontos turísticos para visitar, Golden Gate, não sei o quê. É, mas assim, eu gosto muito de morar ali na Virgínia. Assim, é tamanho. Aliás, quando eu fui fazer entrevista pro trabalho lá, né?
entrevista de seleção, né? Eu cheguei lá assim, eu falei. Eu cheguei no centro da cidade mesmo, lá de Richmond. Eu achei assim muito familiar, assim, sabe? Uma cara assim meio que de São Paulo com Aham. Curitiba, Sim, sabe? Uma cidade. sim. Aham. Não sei, teve uma hora que eu saí do hotel, já adiantando um pouco o assunto, eu saí do hotel, eu cheguei na rua assim pra pedir um Uber, que eu ia ou esperar alguém que ia me levar lá pra universidade e tal. E eu fiquei assim meio. Uma cara meio de Brasil, sabe? Por alguns segundos eu esqueci que É eu tava nos Estados mesmo, Unidos, é sabe? mesmo, que Voltei de lá, legal. porque nessa época a gente tava morando no Alabama, né? Eu voltei de Sim, lá super, assim, é empolgado. aqui que eu quero morar. É, voltei, falei pra Thaís e tal, voltei assim bem empolgado. Mas voltando aí o 2013, né? O inglês não era grande coisa, não. Mas mesmo assim, tu foi pra cima. E o mestrado, ele era, posso dizer assim, eu acho que existe essa coisa do mestrado acadêmico e mestrado profissional, né? Sim. É, Não mais, sei se tem lá nos Estados Unidos, aqui tem, no Brasil. lá eu acho que tem também o mais Sim, acadêmico, sim. mas lá esse meu era bem profissional. Então era Sim. assim, era realmente aquilo que eu tava falando que eu queria, né? Eu queria aprender, Aprender, eu não perfeito. queria Só escrever ficar ali, escrevendo, teorizando. entendeu? Eu Sim, queria ter aula. sim. Escrevendo uma E, tese e e por tal. isso que foi longo, de certa forma, Foi né? 3 anos. Três Geralmente são anos, 2 né? anos, né? É, e Tu teve que entregar algum produto, teve. Aí no final foi uma um trilha. Foi uma, na verdade, é uma junção de algumas trilhas que eu fiz a partir do, tipo, um terço pro final, metade pro Sim. final, né? Aham. Então, eu tive disciplinas até terminar mesmo. Eu tinha aulas, assim, de Que classe e tal, bacana, até sim. terminar. E aí o inglês, eu acho que a música, como era muito produção, né? Então, Uhum. a música, assim... A música é a linguagem. Eu A acho que é por aí. execução. É meio que universal a questão da acorde, nota, então ficou muito assim prático, né? Ficou muito prático. Eu tinha que produzir música, então, assim. Aham. Agora, claro, né? Eu lembro que a primeira aula que eu fui de música em inglês, e as aulas eram longas, assim, tinha uma disciplina específica, né, a maioria das disciplinas eram assim, era uma vez na semana. Então, era assim, 3 horas de aula, direto. Era, sei lá, a primeira que eu fui era de 3 às 6, alguma coisa assim. Aham. Eu, Imagina, primeiro dia de aula. cara, eu fiquei assim. Não Saí de entendeu nada que falaram. Olha, eu Um- entendi, mas sabe quando tu faz um esforço mental que tu sai exausto? Cara, Sim. eu participei de um. Tu tava falando do Robenari. Uma vez o Robenari deu um workshop lá ali no Equatorial. Tava tendo um dia da música lá. Eu participei de um workshop com o Robenari sobre não sei o que, de jazz lá. E aí foi em português e eu não entendi nada. Em 1 hora eu não entendi absolutamente nada. Em português, entendeu? Era o Robenari que tava Então, dando? era ele que Ai, meu tava Deus. eu, o pessoal lá da igreja, o Frank lá da igreja. O Frank deve ter. Cara, Se tu não acho que a única entender. coisa que eu entendi foi quando ele ligou o teclado lá. Mas é isso, né? É um desafio você ir morar para um país, uma cidade. E aí, para buscar uma igreja, como foi? Pois é, a gente já chegou, digamos assim, e já fomos pra igreja dos filhos do pastor Eudes, Ah, né? tá. A igreja Sim. brasileira, né? Então, assim, a gente foi super, super bem acolhido e foi muito importante, porque eu acho que o impacto não foi tão grande, porque a gente chegou lá, tinha um pedaço de Brasil lá, né? É Sim, isso que eu ia cara. dizer, né? Eu acho que hoje é um tempo diferente, porque Uhum. os Estados Unidos hoje, onde você vai, tem a comunidade, tem o latino, o Sim. brasileiro, praticamente em todo Principalmente lugar, né? nos grandes centros, assim. Nos grandes centros, é. Que não foi no Alabama. O Alabama foi mais difícil. Engraçado, já tinha passado 3 anos nos Estados Unidos, mas quando a gente foi pro Alabama, é, aí já foi mais Aí foi mais desafio, porque, country, assim. É mais, mais porque redneck. a gente não tinha uma igreja brasileira, a gente, porque não tinha, né? É mesmo. É, não tinha muita igreja, mas é tudo americana. E Mas vocês foram e frequentaram mesmo
uma igreja ali americana. Foi numa igreja americana. Aliás, nos últimos anos na Califórnia, a gente também começou a frequentar, se tornou membro de uma igreja americana lá, porque a gente queria ter esse outro lado, essa outra experiência também. Sim. Uma igreja muito, muito boa, gente, pessoal muito, muito bacana. Até hoje a gente ainda tem contato com algumas pessoas lá Aham. dessa igreja. E até a gente também pode falar muito mais detalhes sobre isso. Mas, porque a gente achava que ia voltar, né? Então, depois do mestrado, a gente talvez Isso que eu ia Uhum. perguntar. voltasse, né? Não era tua intenção morar pra lá? Tu não tinha? Não, assim, a lógica era, eu fui lá fazer o mestrado e depois eu volto e continuo minha vida aqui, né? Perfeito. Como professor, né? Então, eu fui porque eu queria realmente E aprender coisas dessa área, né? E também ia me ajudar também eh, como professor, né? Mas eu queria também trabalhar com compositor mais e tal. Eh, então, assim, realmente o mestrado foi engraçado. Eu falei de Santarém, né? Que foi também muito importante. Teve outros momentos aqui em Belém também, com certeza, né? Eh, Uhum. com grupos na igreja, com minha professora de piano, né? Que foram fundamentais, assim, para minha jornada musical. Mas o mestrado também, assim, foi, assim, fundamental. Mas, assim, só respondendo do inglês, eles ofereciam também algumas... porque eles recebem muitos alunos internacionais lá, nessa universidade. Então, eu tive aula de inglês, acho que no primeiro ano também. Acho que no primeiro semestre, no primeiro ano. Então, eu acabei fazendo um pouco de aula de inglês também. E que me ajudou. Mas, assim, fora isso, é aquilo que o Rafael tá falando, né? Uhum. Vai Vai na raça. vai no rumo da Vai música na ali. música, né? É. A Ah, linguagem sim, universal na da música. música. E, Mas sim, pode falar. hoje, então, tu segue. O que que tu vê pra frente, assim, O que que tu tá nessa fazendo área, hoje e o que que tu vai pra frente, nessa área né? de produção musical? Porque tu falaste até que tá produzindo até pessoas daqui, né, à Sim, sim, distância, sim, né? Porque hoje tem essa facilidade, né? sim. Você consegue fazer isso à distância, né? Não tem mais tanta barreira assim. Mas fala um pouco aí como é, o que que é produção musical? O que que seria produção? Porque é diferente, né? Arranjo, você trabalha a música. É diferente de de gravar, é diferente de arranjar. A produção musical seria o que Eu acho exatamente? que talvez antigamente, talvez até hoje um pouco, ainda fosse muito, assim, departamentalizado essas Uhum. coisas, né? Quem é músico, quem é um arranjador, quem é um produtor, quem é um produtor artístico. Compositor. O compositor. Eu acho que hoje em dia, com as coisas, assim, mais independentes e tal, a coisa... e também com as tecnologias, né? Com a De IA. computador. A IA. Eu Não acho precisa que... nem do cantor mais. É, E eu, nem do eu, compositor. Cria uma música exatamente, falando né? sobre Loucura. isso. Eu acho que as coisas se misturam muito, sabe? É difícil eu te dizer se eu tô fazendo um arranjo ou a produção. As coisas é Caramba, é mesmo, muito. é que é. Eu acho que é muito misturado. Eu acho que quando tinha. Até hoje ainda tem, né? Mas assim, no passado era só o que existia. Vai gravar um CD. Sei lá, um LP ou CD e tá um álbum. Aí tinha um arranjador, fazia, sei lá, o Uhum. material pra banda, né? Aí depois. Aí no estúdio geralmente ficava mais o produtor, né? Pra ajudar com a parte assim de produção mesmo, né? Digamos assim. É, às vezes era aquela pessoa que recrutava os músicos também, né? Pois é, porque tinha produção artística, Ainda tem isso, né? produção musical, aí mixagem, arranjos. Porque, por exemplo, tu tá falando aí, tu tá falando muito parecido com uma palestra que eu vi na internet do o cara que é produtor do. Não sei se é o Emicida, um desses artistas de rap Sim. brasileiro. É um cara que ele é no ramo, ele é bem. Eu esqueci o nome dele, é um barbudo, assim, tal, tatuado. E ele, no TEDx, e daí ele Hum. falando assim, o que que faz um produtor musical? Ele disse, olha, eu não sei. Ele fala assim, eu sou talvez uma das maiores referências de produção musical, E eu não sei mas o eu que não sei te é. dizer exatamente o que faz.
Obrigado por responder. Eu acho que eu tava enrolando aqui, mas tu respondeu. Não, eu tô te dando o respaldo aí de um cara. Porque aí ele até cita eu tô esquecendo o nome de todo mundo. O cara que é considerado o quinto Beatle. Era o. Eu não vou me lembrar o nome dele agora. Que era o cara que era se tornou produtor musical dos Beatles. Sim. E responsabilizam muito ele pelo que o Beatles foi, né? Depois vieram a descobrir que ele também trabalhava nos arranjos, Aham. Cara, influenciava muito na mixagem, nas decisões de, Sim. de musicalidade, etc. Geralmente é aquela pessoa que tem a visão do todo de como quer que soe final o produto, por isso é produtor, né? Como é que Aham. vai soar o produto final, né? Então, digamos assim, eu digo pro guitarrista, ó, faz assim, eu não toco guitarra, mas eu falo, passou um pouco do limite, ou então, não, pode preencher mais um pouquinho, porque eu tô entendendo como que isso vai funcionar no todo, né? Uhum. Então, acho que é por aí, mas eu acho que se mistura muito a questão do arranjador Mas com o tu produtor. vai para a área comercial também? De- Ou fica na parte apenas da arte? Não, Tu já entra geralmente, na área não, parte não, comercial? não, geralmente eu fico mais na Na- parte de música mesmo, Aham. de música. Eu acho que é mais um produtor executivo, um produtor. Tanto que quando eu fiz a produção do CD da PIB, né, o nosso canto, eu, eu, eu fiquei com toda essa parte de música e o Cláudio Gomes, braço, assim, ficou metade, metade, né? O Cláudio Gomes cuidou de todo esse outro lado aí, logístico e de comercial e tal, de patrocínio, de ver lugar e tal, e eu fiquei com a parte de música. Então, assim, eu não sou muito o cara do. Uhum. comercial. Eu acho que até. A gente acaba tendo que aprender a É fazer um porque pouco hoje, disso, né? a gente entra nesse assunto, é, hoje tu tá na parte do marketing digital, né? Eu vi que tu Pois tá, e é. aí? se for- Porque é uma coisa, eu achei bem legal, cara, tu tá ali com algumas estratégias, né, pra alcançar pessoas e como foi isso? Como foi pra tu ter essa sacada? Cara, eu acho que eu vou fazer um negócio aqui e vou vender isso. Como foi? Cursos, treinamentos? Foi tudo meio que Não foi assim. nada planejado, Não, foi? foi tudo meio consequência, porque tu tava falando assim, hoje em dia é muito comum, né? Distância e tal, mas eu acho que isso, de alguma forma, se acentuou muito mais depois da pandemia, né? Com Sim. certeza, com Né? certeza. Antes, a gente sabe que existia, É. mas não era tão aceitável, talvez, Sim, é, perfeito. É isso como é mesmo. hoje em dia, né? Sim, As Né? sim, pessoas não sim. gostavam, tinham um certo preconceito. É, É. é. Aí, o que acontece? Na pandemia, foi assim, quando eu me mudei, fui chamado, né, para ser professor lá na Virgínia. Aí eu teve lá o primeiro semestre normal, que foi agosto de 19, agosto a dezembro. Aí começou 2020, né, ali janeiro, fevereiro. Eu, de repente, fechou tudo, né? A gente tem lá no meio do Spring, que é esse semestre de janeiro a maio, junho, a gente tem um Spring Break, que é tipo uma semana de Uhum. folga mesmo, né? Os alunos, geralmente os alunos viajam e tal. E aí a gente saiu pro Spring Break e já tava esse papo de é, negócio na China e tal, ninguém entendia muito o que que era e tal, mas aí não voltou. Aí Uhum. nessa de não voltar, todo mundo teve que se Caramba, saiu e não voltou. saiu e não voltou, cara. Saiu e não voltou. Aí, em vez de voltar para a universidade, todo mundo voltou pro Zoom. E aí todo mundo teve que reaprender a ser professor, reaprender a Sim, ser sim. aluno, né? E para mim, comparando com meus colegas, eu acho que até, de certa forma foi mais fácil, porque muito do que eu faço é mostrando no computador, Sim. né? Aham. Tela, ó, produção aqui e tal, composição, direto num programa de produção e tal. Uhum. Meus colegas te ensinam piano, trombone. É. Isso aí, eu imagino que o desafio foi bem maior, né? Imagina, né? Como é que deve ser dar É, aula de trombone online. é. Deve ser. Violino e tal. Violino. Coral. Aí nessa época também teve trocentos coros de Aqueles quadradinho, coisas. né? Aham. Ah, sim, eu achei que tu chegou até a fazer Eu fiz. um desse aí. Eu achei muito bacana. Eu achei muito bacana. Eu Tu fiz. criaste uma produção dessa. Foi. Tu chegou a ver?
Não sei se eu vi. Eu não chamei lembro. o Hélio, aí o Hélio Sim, gravou lá de pô. Marabá, Aham, né? foi muito Aí eu fiz bacana. com a Thaís, fiz com outras pessoas da igreja nossa lá dos Estados Aham, Unidos. Fiz, aí eu chamei também o Daniel Sherman, que tá sim. lá em São Paulo, né? Aham, Também é da minha época aqui na PIB e tal. O Elson, que tá no Canadá. sim. Aí foi legal, foi legal. A gente fez um above all. Perfeito. Foi. Sim, aí. O que eu tava falando? Do. Nem eu lembro mais. Ah, Da de marketing pandemia, que aí digital. quando Ah, foi. sim, do marketing Pois digital. é, eu comecei a dar aula online no Zoom, né? E aí, por ser assim, muito de demonstrar no computador e tal. Aí, a partir daí, eu falei, vou começar a fazer umas coisas assim pro YouTube. Aí começou, né, o meu canal no YouTube em português, levando esse conteúdo que eu dava aula na semana. Aí eu começava a gravar alguns vídeos. Isso aqui foi legal. Isso aqui, acho que é um assunto interessante que eu fiz na aula hoje de manhã, sei lá. Aí eu Sim. vou gravar um vídeo sobre isso. Aí eu comecei a gravar vídeo toda semana pro YouTube. Aliás, sigam aí. Pode deixar, coloca aí. Felipe Leitão. Pronto. youtube.com/barra Felipe Vai Leitão. estar aí nos Legal. comentários. É, Nos comentários já nos. Descrição. descrição, Descrição. descrição. Aí comecei a fazer assim, pro YouTube, né? E aí, a partir do YouTube, num desses vídeos que eu ia gravar pro YouTube, comecei a gravar eu fazendo uma produção do início ao fim. Botei pra gravar e do zero mesmo. Ia ser o vídeo do YouTube. E aí virou 3 horas, assim, porque realmente eu tava ali, do zero. Não era aquela coisa assim, Uhum. olha, tô fazendo isso, aí corta. Tô fazendo, não. Coloquei assim, sem Sem corte, corte. sem Sim. corte, entendeu? Deu umas 3 horas de vídeo, uma coisa assim. Aí eu pensei, não, isso aí já é um curso. É verdade. Aí não foi É. pro YouTube. Aí virou o primeiro curso que eu fiz, Ah, Caramba, legal. olha só. entendeu? Aí virou meu primeiro curso online, né, em português, com esse tipo de conteúdo que eu aprendi no mestrado, depois no Sim, que doutorado e legal. material que eu dou aula lá, agora lá na Virgínia. Então, aí virou esse curso. Aí desse curso, é, conheci alguns alunos, né? A gente teve que criar uma comunidade. E assim eu fico, até hoje, eu ainda fico muito, assim, feliz de conhecer tanta gente boa, não só musicalmente, mas boa de pessoa, Sim, né? Uhum. sim. Isso é No muito legal. Brasil inteiro, cara. Eu ainda Legal. fico assim, sabe? Tem gente que começou a fazer meus cursos assim há 3 anos atrás, praticamente quando lancei esse primeiro curso. E amizade, assim, até hoje, entendeu? Uhum. Que bacana, Continua em cara. Que legal. contato direto, né? Legal. Tem um grupo ali de uns 5, 10 alunos que, sabe, direto comigo, né? E aí o que acontece hoje? Eu já também, pessoas de confiança, né? Eu já recomendo ele para alguns trabalhos e tal, já Uhum. encaminho. Então, assim, pô, foi muito legal, assim, uma das gratas surpresas que eu tive, assim, né, nessa minha entrada no mundo digital, né? Que também foi meio sem planejar, foi conhecer, assim, tanta gente boa. E eu até falo para eles, assim, que às vezes a gente tem essa visão de estar no Brasil ou não, nunca estudou alguma coisa. Uhum. Aí pensa assim, pô, os caras dos Estados Unidos Sim, perfeito. são perfeitos, são Aham. tops, não sei o que e tal. Claro, tem muita gente boa lá, né? Os Sim. tops são tops mesmo, né? Por isso que eles Uhum. estão lá em Hollywood e tal. Sim. Mas eu falo assim, gente, meus alunos daqui, né, do Brasil, vocês fazem coisas assim de qualidade até melhor do que meus alunos lá na, Olha só. na Virgínia, sabe? Eu Caramba. tenho alunos bons lá também, né? Sim, sim. Mas eu digo assim, Não tem não tem esse disparate gigante, né? É uma coisa que não. dá Porque hoje pra em dia, nivelar, cara, né? dá pra começar a produzir tendo um computador e fone de ouvido, né? Uhum. Hoje em dia, não só o conteúdo tá muito mais acessível no YouTube, né? Tudo que você aprende, Sim. você pode aprender qualquer coisa no YouTube, não de maneira, assim, organizada Organizada, e, didática, digamos, didática pedagógica. ou rápida, né? Sim. Mas, assim, muita coisa é, de vídeos que eu tenho no YouTube, o pessoal fala assim, olha, legal isso e tal. Aí, o que eu tava falando, os alunos,
hoje em dia dá para começar com um computador, um laptop, né, e um fone. E hoje em dia também tem muitos instrumentos virtuais grátis, Sim. tem programa DAW grátis. Uhum. Então, assim, é possível, se a pessoa se dedicar, com pouco investimento, claro, que depois de um tempo você vai querer Sim, vai investir um Sim. crescendo pouco assim. mais Aham. e tal. Mas dá para começar, dá para fazer Tu bastante trabalha coisa. também assim com tipo gravação, ensina como fazer gravação, captação, essas coisas, ou é mais na área da produção a partir do computador? Eu sou mais do computador. Aham. Mais do computador. Eu fiz algumas. Eu dava aula um pouco mais disso quando eu estava aqui na Federal, né? Assim, bem fundamentos, né? De gravar com microfone e tal. Mas hoje em dia, muito do que eu faço é mais, assim, no computador, porque é, é isso que eu falo para meus alunos lá também. Quando você vai produzir. Só para dar um contexto aqui, eu fui chamado lá para Virgínia para ser professor na Virgínia para criar esse novo curso de trilha sonora que não existia lá. Então, Hum, o departamento de música lá forte e tal, bem estruturado, com parte de instrumento de orquestra, violino, uma orquestra completa, né? Aula de tudo, assim, né? A parte de jazz também muito bem sólida e a parte de educação musical também muito. Mas não tinha esse curso mais voltado para tecnologia ou produção musical, Uhum. sabe? E aí criaram essa posição, e aí participei do processo de seleção e tal, e fui chamado. E aí eles têm um curso lá de cinema, tem um curso que trabalha também com animação, tem um pessoal de ciência da computação que faz videogame, tem um outro curso de arte lá que mexe com, é, como é que fala, efeito visual e tal. E não existia ninguém na parte de música que fazia isso. Não existia um curso nisso. Então eu fui para lá para criar esse curso. E meus alunos hoje, né, colaboram com esses outros sim, Ah, departamentos, legal, criando bacana. para esses outros departamentos. Então, sempre que eu falo em relação a isso, que eu estava dando um contexto, é que no início, quando você está começando, ou até para projetos médios, assim, de orçamento médio, você tem que fazer tudo. Você tem que Uhum. perfeito. criar a banda, a orquestra, Sim, seja o que for, no seu computador. Você não vai ter orçamento para contratar sim. uma orquestra. Sim. Pra, né? A gente pensa assim, os filmes de Hollywood, sei lá, os Vingadores, o Homem-Aranha, ou qualquer outro filme que a gente vê no cinema. Claro, existe esses filmes, existe esse mercado, existem os games, né? É, top e tal, mas existe muito mais fora disso, né? Sim, Sim. E com que, certeza. e que vai É. precisar de música também. Perfeito. Publicidade. Aham. Principalmente publicidade. Você Tem dá. muita, né, Tem cara? É muito. E muita. você não vai ter orçamento para contratar um músico. Talvez um Aham. músico ou outro, um violão, sei lá, uma flauta ou alguma coisa assim. E às vezes nem precisa, porque você vai estar. Publicidade, por exemplo, você vai estar. Você tem que fazer uma música de fundo. Você não vai concorrer com a voz, Uhum. né? É verdade. Com o voice-over lá, o narrador e tal. Então, é muito nessa linha, né, que eu ensino lá. Eu criei as disciplinas, eu criei o curso e tal, para a pessoa dominar fazer música num programa de produção, né? Não só a parte de composição, arranjo, mas também a parte de produção, para fazer soar bem. Perfeito. E aí colaborar também com essas outras possibilidades de departamentos, outros Sim. colegas, né, Uhum. da universidade para poder começar digamos assim, criar um portfólio e criar uma Sim. carreira, né? Perfeito. Isso é dentro da universidade, lá da Virgínia? Uma Virgínia. Show. Meu amigo, cara, a gente ficaria aqui mais 3, 4 horas falando de Eita. Fazer música. uma aula de produção aqui ao vivo. É, pô, foi muito bom mesmo ter você aqui com a gente. Relembrar um monte de Pois coisa é, né? aí do passado. Foi muito bacana, né, Rafa? Com certeza. É sempre bom ter amigos de longa data, assim, né? Pra gente botar Pois é, né? o papo em dia, né? Nem Poxa, que seja um pouquinho. com certeza. Da próxima vez que tu vieres aqui pra Belém de novo, ano que vem, né? Já pode ser, ou no Pode ser? final do ano. Vem aqui que a gente quer saber de mais novidades Com aí, do que certeza. tá acontecendo, do Com que tá certeza. fazendo.
Pô, a gente tem que se atualizar, né? Com certeza. A gente já atualizou algumas É coisas aí. algumas coisas, Pô, eu lembro quando eu conheci Moisés no Reta PIB. Reta PIB, O ó. que é Reta PIB? Reta PIB era retiro Um dos retiro. adolescentes da PIB. Ah, Retiro dos Adolescentes da É. PIB, tá. Ele era a banda principal. Aham. Ele tava. Qual era a banda? O nome da banda? Era Geração Eleita. Geração Eleita, né? E aí eu acho que a gente nessa época, até a Thalita cantou com a gente e tal. Ah, não lembro. Não lembro não, né? Mas era isso. Mas nesse retiro? Não lembro. Teve um que a gente... Ah, não. Foi o Regiopibe. Ah, Regio PIB depois, né? Foi depois. Foi, É. não, foi isso Não, mas mesmo. nesse Reta PIB tu era a banda principal e eu era a bandinha dos adolescentes da PIB. Aham, Era eu, o Fábio Lobinho, o aham, Daniel Machado e o Lucas Filho. aham. Luquinhas. Aí, pô. Eles eram uma banda assim, Aham, boa e tipo, tal, já- tocavam bem e Os tal. caras, Os Mal caras. ele sabia. Era. Aí nessa época eu conheci ele, o O irmão Rodrigo, Rodrigo. né? Que mais? Bebel. Abel também. É. Eu lembro. Reta PIB, eu lembro. Pois é, ou Foi no seja, isso Recife. faz. Se eu era adolescente, isso faz. Tu falaste, né? 25 anos, talvez. Faz uns 25 anos aí. Porque aí joga 15 anos, eu tenho 40, 25 anos. É, vocês estão velhos. Pois é. Vocês É. estão velhos. Meu amigo, valeu Valeu, pela tua cara. presença Prazer. aqui. Obrigado mesmo. Foi ótimo, foi bacana esse tempo de mesa, de comunhão que a gente teve aqui. Tenho certeza que você gostou de tudo que foi falado. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Felipe Leitão, a gente vai deixar aqui na descrição o Instagram dele. Entra lá, fala com ele. Se você é músico e de repente quer ir para os Estados Unidos, fala com ele também, não sei. Acho que tá agenciando Mas agora pergunta- também. tá iniciando agora, fala com ele. Só fala, manda lá onde. Viu que ele falou que um monte de gente passou pela vida dele, que foi moldando e construindo o profissional que ele é hoje, o músico que ele é hoje. Então, galera, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, curte esse episódio, comenta aí o que você gostou, porque eu sempre digo que é assim que o YouTube começa a compartilhar para mais gente, porque ele entende que esse conteúdo é relevante. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Completude na tua vida. Tchau, tchau.